Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Jesus no Coração. Bom, o tema que a gente vai conversar nessa noite de hoje é um tema polêmico, é um tema que gera muita discussão e o foco aqui hoje é a gente conversar sobre as consequências espirituais desse tema. Hoje a gente vai conversar sobre o aborto e as consequências espirituais deste ato, né? A gente sabe que existem várias interpretações da lei humana sobre o aborto. Só que a gente precisa diferenciar uma coisa aqui na origem, que é a diferença entre a lei humana, a lei dos homens e a lei de Deus. O que nós vamos interpretar, estudar, aprofundar o conhecimento aqui é sobre o que já foi disponibilizado para nós, sobre a lei de Deus, no que se refere às consequências do aborto para a vida imortal nossa de espíritos. Então, se esse assunto é importante para você, se você realmente quer conhecer as consequências deste ato, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Jesus no Coração. Para que a gente possa iniciar os estudos sobre esse tema, sobre o aborto aqui, é muito importante que a gente tenha em mente a resposta dessa pergunta, que é a pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Perguntou assim Kardec para os espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Responderam os espíritos: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Vocês entenderam aqui o objetivo da gente colocar de primeira mão essa pergunta 880? Porque ela separa muito bem o que é a minha vida e o que é a vida do meu semelhante. Então, essa separação, ela deve acontecer em qualquer julgamento que a gente faça, né? Em qualquer hora que a gente faça a pergunta de que aonde começa o meu direito e aonde termina o meu direito e aonde começa o direito de uma outra pessoa e aonde termina o direito de uma outra pessoa. Kardec vem falar aqui que o primeiro de todos os direitos naturais, ou seja, o primeiro direito que a lei de Deus dá a qualquer espírito ou a qualquer encarnado, é o direito de viver. Então, transgressão ao direito de viver é algo extremamente grave. Tudo bem? Mas vamos aprofundar aqui o estudo em cima do tema aborto, tá bom? Na questão 357, Kardec pergunta assim para os espíritos: que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Vocês perceberam aqui que os espíritos nem perguntaram qual é o estágio da vida do embrião? Eles já responderam de bate-pronto: é uma existência nulificada. Ou seja, o óvulo encontrou com o espermatozoide, já existe o feto. Porque não se preocuparam aqui nem em perguntar o estágio. Mas vamos continuar aqui as perguntas do Kardec para a gente entender mais
mais profundamente essa história. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ou seja, o Kardec, ele entendeu que os espíritos nem perguntaram o estágio, mas para finalizar essa história, ele perguntou se depende do estágio. Olha o que os espíritos responderam. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, a gente acha que o planejamento familiar nosso, ele só acontece em nós aqui, espíritos encarnados. Lê do engano, meus amigos. O planejamento da nossa família, que para Deus é um instituto mais sagrado que existe na Terra, ele acontece no plano espiritual. Então a gente tem que perceber que quando a gente comete uma atitude dessas, nós estamos cortando o planejamento espiritual sobre algo que está sendo planejado no plano espiritual para o nosso convívio do dia a dia. Olha a gravidade disso. Olha quanto de trabalho espiritual um ato desse corta. Prestem bem atenção nisso. Tem aqui também a pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ou seja, se a mãe está correndo perigo, né, quem eu devo salvar? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, se as duas estão em pé de igualdade, é preferível que sacrifique-se a criança do que sacrifique-se a mãe. Só nesse caso. Terminaram aqui as questões do Livro dos Espíritos. Só que nós vamos aqui agora no livro Vida e Sexo, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel. Olha o que ele falou aqui nesse livro, capítulo 17. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Para quem já acompanhou outros vídeos aqui do canal, a gente sabe que nós temos duas vertentes de crescimento aqui no mundo de provas e expiação. A gente tem a vertente da inteligência e a gente tem a vertente da moral, certo? No momento de transição planetária, os espíritos que estão convivendo hoje na Terra não tem muito problema de inteligência. A inteligência já é algo comprovadamente instituído na nossa vida atualmente. Nós não temos muito problema para evoluir na inteligência, mas nós temos muitos problemas para evoluir na moral. E a gente sabe que para fazer a transição planetária, uma das comprovações que a gente precisa fazer neste mundo de provas e expiação, e que prova é essa? Uma delas é a prova da nossa moral. Olha o que ele está falando aqui. Um dos alicerces morais mais importantes que existem é a família. Habitualmente, nunca sempre somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Se a gente acha que a formação da nossa família é um planejamento único e exclusivo do homem e da mulher, lê do engano. Quem é esse filho que está vindo? Algum homem planeja esse espírito que está vindo?
antes do renascimento terrestre, com amparo e supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos, nós temos o amparo da espiritualidade superior na formação da nossa família. Comumente, chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes. Na vida de espírito, a gente traz para perto de nós, no planejamento familiar, amigos, ou, como é que ele falou aqui? Chamamos para nós companheiros de aventuras infelizes. É no cadinho do lar que a gente faz, é com amor que a gente restabelece os laços entre espíritos que tiveram desavenças no passado. Pensem comigo num planejamento reencarnatório de 2 ou 3 vidas. Imaginem nós, quantas pessoas poderíamos nós ter prejudicados numa vida passada. Como restabelecer o amor entre almas que duelaram entre si e uma matou a outra, que envenenaram uma a outra, que amaram demais e tiveram problemas? Como restabelecer o amor entre essas duas almas? É segundo a lógica da reencarnação que isso acontece. Porque quando um espírito que sofreu desavenças um com o outro nasce na configuração de pai, mãe, filho, é assim que o amor se restabelece entre esses espíritos, e é assim que a lei divina, perfeita e imutável, restabelece a união entre essas almas. Porque não tenham dúvidas, meus irmãos, na lógica divina, o amor entre todos é algo fundamental. E se nós criamos desavenças nessa vida, podem aguardar. Essas desavenças serão resolvidas segundo a lei de amor. Porque Deus é amor, a lei divina é amor. E o amor entre as pessoas deve prevalecer. E se a gente não tem o coração preparado para restabelecer o amor entre as pessoas, a lógica do mundo de provas e expiação, a lógica da reencarnação, faz isso acontecer sem que a gente nem mesmo perceba. E é assim que uma mãe dá luz a um filho e ela sente às vezes repulsa por esse filho num primeiro momento, porque aquele impacto daquele espírito já começa a se estabelecer logo quando essa mãe recebe esse filho no ventre. Então são essas as explicações da espiritualidade superior para esses momentos tão delicados do nascimento de uma nova existência na família de todos nós. É isso que faz com que a gente tenha que pensar 1 milhão de vezes e entender até onde que vai o nosso direito e até onde que começa o direito de uma outra pessoa, de um outro ser, de uma outra existência. Hoje, a nossa inteligência já proporcionou ao homem milhares de formas de prevenir, de fazer a prevenção de um casal ter um filho. Se acontece de um casal ter a fecundação, é quase que impossível hoje, com a inteligência humana que a gente tem, de você arrumar uma justificativa plausível para você retirar a vida de uma outra pessoa que não é a sua, por uma falta que você teria todas as condições de prevenir, de um ato que você teria total condição de prevenir. Então essa desculpa não cola para a espiritualidade superior. Pode colar aqui na Terra, mas para a espiritualidade superior, essa desculpa não cola. E é uma simples análise da nossa inteligência que fala isso para a gente. Você nem precisa
tentar entender os argumentos que eu estou colocando aqui, não. Pergunte para o seu coração se você teria condições de ter pensado nisso antes ou não. O público-alvo desse vídeo aqui, o que a gente quer atingir aqui, não são as exceções. O que a gente quer conversar aqui é sobre a massa de números, é sobre a maioria dos casos de aborto que acontecem no Brasil que poderiam ser evitados. E se eles poderiam ser evitados e eles aconteceram, quais são os impactos disso na nossa vida como espírito depois, né? A gente vai colocar aqui, para que a gente possa estudar também, o caso da mendiga espiritual que bateu às portas do nosso lar pedindo socorro. E essa mendiga espiritual, ela foi analisada à luz da análise de espíritos benfeitores do nosso lar, e vocês vão ver qual foi o tratamento que os espíritos do nosso lar deram para essa mendiga espiritual, visto o histórico de abortos que ela tinha na vida dela. Então, em seguida, fomos chamados com urgência ao pavilhão 11. Quando estávamos a caminho, aproximou-se de nós um homenzinho com jeito de operário humilde. Irmã Narcisa, eu venho informar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Acho que ela passou despercebida pelos vigilantes das primeiras linhas. E você não atendeu a mulher, Justino? Não pude fazer nada, irmã. Todos nós, sentinelas das câmaras de retificação, recebemos ordens de não atender pessoas como ela, que se apresenta rodeada de pontos negros. Está me dizendo, Justino? É isso sim, senhora. Mas então o caso é muito grave. Venha comigo, André, e se prepare, porque acho que não será um encontro agradável. Curioso e com o coração aos pulos, acompanhei a enfermeira pelo extenso campo enluarado. A distância era razoável. A brisa da noite agitava o arvoredo tranquilo do parque enquanto acelerávamos o passo. Pouco mais de 1 quilômetro depois, chegamos à grande cancela indicada por Justino. Que vimos não pode ser facilmente esquecido. A figura miserável de uma mulher implorando socorro do lado de fora. Era nada mais que um vulto repulsivo, coberto de andrajos, rosto horrendo, pernas em chagas vivas. Fiquei chocado, mudo, registrando aquela visão. Narcisa, calejada pelos anos de experiência, parecia ver alguma coisa a mais naquela infeliz. Alguma coisa que escapava aos meus olhos de novato e que estampou no rosto geralmente calmo da enfermeira uma expressão de assombro fora do comum. Filhos de Deus, minha alma cansada precisa de abrigo. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa desfrutar a paz que tanto eu desejo? Cuidado, André. Não se deixe levar pela emoção. Sim. Segure a sensibilidade. Não é hora de se comover. Mantenha a firmeza e o raciocínio. Sim. Pode ver os pontos negros rodeando a mulher? Não. É que a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Se eu tivesse autoridade para isso, até abriria a porta e daria abrigo a essa infeliz. Mas quando se trata de alguém nessas condições, não posso resolver por mim mesma. Só o vigilante-chefe em serviço pode autorizar. Por favor, irmã, espere alguns minutos aqui. Voltamos correndo para as câmaras retificadoras e procuramos o vigilante-chefe das sentinelas. Ele aprovou a atitude de Narcisa em comunicar o fato e seguimos os três para o portão onde nos esperava a infeliz mendiga. Lá chegando, irmão Paulo, o vigilante-chefe, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse com um ar muito grave: Esta mulher, por enquanto, não pode receber socorro nosso. Trata-se de um dos mais poderosos vampiros que já vi até hoje. Ficará entregue à própria sorte. Mesmo estando eu, sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte?
Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã. Como é? Vocês são mesmo anjos ou quem? Até quando eu vou esperar a sua decisão? Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos negros em volta dela? Não, só vejo os pontos negros. Conte as manchas pretas. Veja a quantidade delas. — 58. Pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada ao nascer. Foram 58 ao todo. Veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente. Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas. Deus de misericórdia, quanta maldade! Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos. Eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, como médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos, o vigilante-chefe acrescentou: Não estou falando aqui de providências legítimas, que na verdade são provações redentoras pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida. Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz, eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial. Minha querida amiga Narcisa, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Essa criatura é diferente. Tudo que ela mais deseja no momento é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia. Essa mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Venham. Vamos chegar mais perto dela. Prestem atenção. Podem se aproximar, santas criaturas! Eu não sou nenhum monstro! Não tenho medo, não! Ai! O que deseja de nós, Ai, irmã? socorro! 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 Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores! Não me abandonem! Ai! Minha amiga, procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito. Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas indefesas e espíritos reencarnados com a permissão de Deus? Quem disse que eu cometi essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha! Eu gastei toda a minha vida ajudando mães a dar a luz na terra! Eu fui caridosa, crente, boa e pura! Não é o que se vê na fotografia viva dos seus pensamentos e atos, minha irmã. Creio que ainda não descobriu o que significa remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui. Demônio! Feiticeiro! Seguidor de Satã! Aqui eu não voltarei jamais!
Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram. E vou encontrar seu crápula! Falso! Hipócrita! Faça o favor de se retirar. Não temos aqui o céu que procura. Somos servidores de boa vontade. Isto é uma casa de trabalho. Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar-se. Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha! Eu pratiquei boas obras. Eu exijo o paraíso que fez por merecer. Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trôpego de enferma andarilha e, ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto, a passos firmes, absolutamente senhora de si. Então, é muito interessante a gente tirar conclusões sobre essas coisas, porque a gente começa a adotar posturas mais conscientes à luz da lei de Deus. E esse é o objetivo do que a gente está fazendo aqui, né? Então eu vou retornar aqui ao estudo do livro Vida e Sexo. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes. É isso mesmo. Na maioria das vezes podemos chamar ao nosso convívio familiar espíritos em que a gente teve problemas no passado, mas segundo a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito e a lei de amor, escolhemos esses espíritos em que a gente teve problemas no passado para nascerem no nosso âmbito familiar, para que a gente reestabeleça no amor de pai e filho, no amor de mãe para filho, uma desavença grave do passado, um assassinato, um roubo, qualquer tipo de problema grave desses, a gente consegue reestabelecer assim. E é por isso que o planejamento familiar nosso, as pessoas do nosso convívio direto, são pessoas que entraram na nossa vida segundo o planejamento divino, e é isso que faz com que a gente utilize artifícios, utilize estratégias com essas pessoas que se baseiam na lei do amor, que são a paciência, o amor, o carinho, a benevolência, a caridade com essas pessoas que vivem dentro do nosso lar. Porque são com essas pessoas, é resolvendo o problema que a gente tem com essas pessoas, que a gente reestabelece o amor entre essas almas, que às vezes vem em reencarnações sucessórias, criando problemas entre si, né? Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. É isso aí. Agora tem um outro livro aqui que eu peguei uma passagem que chama Evolução em Dois Mundos. E lá fala sobre gestação frustrada. Olha o que ele fala aqui. Como compreendemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Aí a resposta. Em todos os casos em que há formação fetal sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos.
Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal que opera por meio de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Olha só que interessante. A vontade de ser mãe da mulher, uma grande vontade de ser mãe da mulher, consegue criar um feto sem que haja um espírito ligado àquele feto. E aí, neste caso, existe a gestação frustrada. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. A mulher, por vontade, consegue praticar o aborto. Mesmo assim, ela adquire uma dívida perante aquele feto. Interessante essa informação aqui, muito interessante. A gente já conversou aqui sobre a lógica que está no Livro dos Espíritos sobre o aborto, né, que não importa o estágio em que aconteça a gestação, isso é considerado aborto, casos de aborto frustrado. Mas agora, para a gente caminhar aqui para finalizar esse vídeo, é importante que a gente lembre de uma frase maravilhosa do Chico Xavier, que é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A gente precisa entender que quando a gente busca o conhecimento espiritual, a gente cria uma virtude, mas a gente cria também uma responsabilidade. Então, esse conhecimento que a gente tem agora traz para a gente a virtude do conhecimento da lei de Deus sobre o aborto, mas traz a responsabilidade dos nossos atos também. Mas é claro que se por algum acaso esse fato já aconteceu conosco, ou já aconteceu com alguém que a gente conhece, né? A lei de Deus, ela também traz essa lógica para a gente, porque o desconhecimento é uma bênção. Você cometer um erro, é claro que você vai sofrer as consequências, mas se você comete um erro desconhecendo a lei, isso é levado em consideração. A gente pode perceber isso, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, mesmo sendo médico, foi considerado um suicida inconsciente pelas irresponsabilidades que ele cometeu com a própria saúde, mesmo com os conhecimentos de médico. Mesmo assim, ele foi considerado um suicida inconsciente. Então, é claro que a partir de agora, todo mundo que estudou esse assunto do aborto aqui comigo sabe as consequências do aborto, mas a gente não precisa se condenar pelo passado, porque isso tudo é levado em conta na lógica, né, divina. Eu agradeço a todos vocês que vêm acompanhando o canal.
Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês o carinho, agradecer as mensagens que a gente vem recebendo sobre os vídeos do canal. Deixar para vocês aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Boa noite.